A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, na nossa viagem pelo quarto trimestre da CPAD em 2020, chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos jovens. Essa lição foi escrita pelo pastor Alexandre Coelho e o tema da aula de hoje é muito legal. Nesse trimestre a gente está analisando perfis de homens e mulheres de Deus de toda a Bíblia. Foram selecionados aí 13 perfis para a gente analisar. E o perfil de hoje é muito legal. É daquele profeta que prepara o caminho para o Senhor. É daquele profeta que tinha sobre ele a unção e o espírito de Elias. Aquele profeta que dentro da Bíblia você não encontra nenhum milagre. Mas ele era aquele que estava à beira do Jordão gritando: raça de víboras, arrependei-vos para que você possa estar livre da ira divina. Hoje nós vamos estudar sobre João Batista. João Batista é aquele que prepara o caminho para o Senhor e devemos seguir esse princípio para a glória de Deus. É claro, gente boa, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar, sabe, a palavra de Deus. Por favor, também deixa aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus. Olha, a gente está com uma ferramenta muito especial, é o Facilita EBD, que tem o objetivo de ajudar você a dinamizar as tuas aulas. Lá no Facilita você encontra cursos para professores da Escola Bíblica, como treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical e líderes também. Também você pode encontrar, por exemplo, o esboço dessa aula que eu utilizo, os slides para dinamizar a tua aula, tudo aquilo que eu digo aqui em sala de aula para você. E claro, vários bônus especiais para quem se torna assinante. Você pode também ser abençoado através desse ministério. Então acesse, você vai ver que vai te ajudar muito para a glória de Deus. Pessoas estão sendo edificadas através do Facilita EBD. Gente boa, lembrando a você que a gente está comentando aqui também as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes, e você acha tudo isso de forma prática para você navegar no link na descrição desse vídeo. Você acha o link do Facilita EBD, nosso Instagram, você acha também todas as playlists organizadas para você acessar, navegar e ficar à vontade para a glória de Deus. A lição de hoje tem um texto bíblico, temos alguns objetivos, então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos jovens. João Batista prepara o caminho para o Senhor. Ele é aquele que apresenta Cristo. Seu ministério é apontar para Jesus. O meu ministério também deve ser assim. O teu também deve ser assim, como professor da EBD. Apontar para Cristo, preparar o caminho. Nós temos aí algumas bases bíblicas, alguns princípios para poder trabalhar junto com você na aula de hoje. O primeiro princípio que eu quero apresentar para você é o texto do dia, que está em Malaquias capítulo 3, versículo 1. O segundo princípio é a síntese da nossa lição. A presença de Deus na vida de João Batista fez a diferença para que ele fizesse parte do cumprimento da sua promessa, para que ele cumprisse exatamente esse ministério que Deus havia lhe dado. Temos aí também um texto bíblico para poder basear com você como síntese até mesmo teológica para a gente estudar junto com os nossos alunos. Lucas capítulo 1, versículos 5 ao 17. Faça essa leitura com os teus alunos em sala de aula. E o primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: um nascimento sobrenatural. Neste primeiro ponto, nós vamos analisar biblicamente como ocorreu o nascimento de João Batista. João Batista foi profetizado, foi prometido por Deus. Ele foi dado pelo Senhor. Ele vem por intermédio de graça divina, concedido ao casal de idosos Isabel e Zacarias. Zacarias e Isabel. A gente percebe, à luz da palavra de Deus, coisas lindas a respeito desse nascimento. E o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical:
A resposta de oração. Quando você analisa o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 13, você percebe que João Batista é uma resposta de oração. Uma resposta de oração concedida a Isabel. Primeiro a gente precisa analisar biblicamente quem são os pais de João Batista. Isabel e Zacarias. Zacarias e Isabel. Ambos eram de linhagem sacerdotal. Você percebe que Zacarias exercia o ministério sacerdotal no templo. À luz da palavra de Deus, a partir do Evangelho de Lucas, você percebe também que Isabel também fazia parte de uma linhagem sacerdotal, da linhagem sacerdotal de Arão. E você percebe, à luz da palavra de Deus, que João Batista era uma promessa de Deus. João Batista era uma resposta de oração. Outra coisa que você descobre também analisando a Bíblia, você também descobre que Isabel já estava idosa e ela se encontrava estéril. À luz da palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, era muito grave esse princípio. O princípio da esterilidade. Quando a mulher não poderia gerar filhos, era vista como amaldiçoada, como uma mulher seca, que não poderia dar continuidade a uma família, a uma geração. E observe, eles tinham a linhagem sacerdotal. O seu filho deveria dar continuidade a essa linhagem sacerdotal também. Mas Isabel não poderia gerar filhos, mas ela orava ao Senhor. De acordo com a Bíblia, Deus respondeu a oração de Isabel. Deus também trabalha na oração. Olha que coisa linda que temos aqui até mesmo para apresentar para os nossos alunos. Nós precisamos acreditar no poder da oração. A oração também alcança o coração de Deus. Isabel pediu a Deus e Deus deu. E aí entra essa questão. Por que Deus não concedeu um filho para Isabel quando ela estava jovem? Porque Deus estava preparando tudo. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Eu costumo dizer para os nossos irmãos da nossa igreja que Deus não demora em responder à oração, de maneira nenhuma. Deus ele prepara o nosso coração para a resposta de oração. É diferente. Às vezes tem orações que você realiza e no mesmo dia você já obtém resposta. Isso quer dizer que seu coração já estava preparado por Deus para receber aquela resposta. Mas tem orações que você faz, dura anos, e a resposta só vem depois de décadas. Isso significa que você estava precisando de todo esse período para Deus responder a sua oração. Isabel estava sendo preparada por Deus. Isabel estava sendo lapidada pelo Senhor para receber uma promessa, para receber uma bênção. Não conforme os seus planos, porque ela queria dar luz a um sacerdote. Mas Deus estava preparando para ela um profeta, que prepararia o caminho para o Messias, Jesus Cristo de Nazaré. Vamos avançar caminhando, entendendo a respeito desse ponto, para o segundo subtópico da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Será grande diante do Senhor. Lucas capítulo 7, versículo 27. A promessa que Deus tinha preparado para Isabel era maior do que ela pensava. Como disse a você, tanto Isabel como Zacarias esperavam um filho, oravam por um filho, para que desse continuidade ao ministério sacerdotal. Só que Deus estava enviando para Isabel e Zacarias um profeta. Não qualquer profeta, mas um profeta que prepararia o caminho para o Senhor. João Batista também, de acordo com a Bíblia, é aquele profeta que faz uma divisão incrível entre o estilo profético do Antigo Testamento e o estilo profético da Nova Aliança, do Novo Testamento. Por exemplo, quando você encontra o texto que os profetas cessaram até João Batista, é o estilo profético do Antigo Testamento. É aquele profeta, por exemplo, que vivia a sua mensagem. Ele vivia de forma analógica, ele vivia também de forma visível para poder entregar uma mensagem. Por exemplo, o profeta Oséias do Antigo Testamento. Deus falou com ele através da infidelidade de Israel, através da infidelidade que ele estava sofrendo no seu casamento. Jeremias, Deus falou com ele através do luto e, claro, da não permissão para casar, através de um relacionamento que ele estava vivendo.
O próprio Ezequiel, Deus falou com ele através do luto que ele estava sentindo por Israel, através do seu luto pessoal em perder a sua esposa. Você percebe que o estilo profético de João é parecido com os profetas do Antigo. E também abre a porta para o estilo profético do Novo Testamento. No Antigo Testamento, os profetas recebiam o Espírito de Deus e entregavam a mensagem. No Novo Testamento, esses profetas recebem esse Espírito permanece com eles, que é o Espírito Santo. Você encontra no Novo Testamento outros profetas que se levantam, como o Ágapo. Você encontra também as filhas de Filipe, que eram profetisas. Você encontra a filha de Fanuel, Ana, que também era profetisa do Senhor. Então a gente precisa levantar em consideração essas questões. O que João Batista representava era exatamente um princípio fundamental. Um profeta que foi levantado por Deus para ser grande diante do Senhor. Você não encontra na Bíblia nenhum milagre de João, mas você encontra a mensagem poderosa de João. Esse é o seu verdadeiro milagre. O milagre de apresentar, de pavimentar o caminho, de apontar para Jesus. Nós devemos também seguir esse princípio. O princípio de pavimentar o caminho, de levar a nossa mensagem até Cristo. Não aos homens, mas até Cristo. Esse foi o princípio que João nos ensina. Avançando, gente boa, vamos caminhar para a glória de Deus para o terceiro subtópico da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto, aqui no primeiro ponto da nossa lição. Cheio do Espírito Santo. Quando você analisa o texto bíblico de Lucas capítulo 3, versículo 4, você percebe que João experimenta algo sobrenatural. Ele é cheio do Espírito Santo. Ele é um homem de Deus, que prega a palavra de Deus, cheio de Deus, cheio da vontade do Senhor. Ele endireita as veredas, ele endireita o caminho, ele prepara o caminho para anunciar Cristo. João é um profeta do Novo Testamento, da Nova Aliança, que faz uma divisão. Ele é um divisor de águas do estilo profético do Antigo Testamento, como expliquei para você. Mas ele é um profeta que dá lugar para a presença de Deus. É claro que João não fala em línguas no batismo com o Espírito Santo, porque ele não participou do Pentecostes. Mas ele é um profeta que está cheio da presença de Deus. A sua mensagem apontava para Jesus e impactava os corações. Apontava para o Messias e trabalhava no coração das pessoas. A gente precisa entender que a nossa mensagem deve ser semelhante à mensagem de João, cheia do Espírito Santo, impactando vidas, apontando para Jesus. E João era cheio do Espírito Santo, não na sua fase adulta, mas desde o ventre. De acordo com a Bíblia, quando Isabel e Maria se encontraram, João foi cheio do poder já no ventre da sua mãe. Ambas sentiram a presença de Deus. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo de Deus, que trabalha, que molda, que pavimenta o caminho. Isabel e Zacarias esperavam um sacerdote. Deus estava enviando um profeta diferente, espetacular, cheio de Deus, de princípios, homem ético, que servia ao Senhor no deserto, às margens do Jordão. Estou contribuindo com você até aqui, está dando para entender. Vamos avançar então, comente aí. É claro que vamos avançar agora para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: um ministério sobrenatural. O ministério de João é espetacular, é diferente, é sobrenatural. E esse ministério é o ministério que também devemos buscar. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: pregando no deserto. A Bíblia faz questão de dizer que o púlpito de João não era nas grandes catedrais, não era na sinagoga, não era no templo, não era nas praças da cidade. O púlpito de João era no deserto, às margens do Jordão. E ele tinha uma mensagem poderosa: arrependei-vos. Arrependei-vos porque o tempo está próximo. Arrependei-vos, voltem o seu coração para Deus. Que mensagem arrebatadora, ao ponto de atrair fariseus, saduceus, religiosos, pobres, ricos, para ouvir a pregação de João. E quem controlava o ministério de João? A presença do Espírito de Deus. Deus impulsionava João no deserto. Deus usava João no deserto. As pessoas iam ouvir a mensagem de João. E a mensagem de João tinha um conteúdo só: Jesus.
A minha mensagem, a sua mensagem tem que ter um conteúdo só: Jesus. Toda pregação precisa apontar para Cristo, precisa ser cristocêntrica. E João é cristocêntrico. Ele aponta para o Calvário, ele aponta para o Rei dos Reis, ele aponta para o Senhor dos Senhores, ele aponta para o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. A mensagem de João é poderosa, arrebata os corações. Ele não fala de si mesmo, ele não é um coach motivacional. Muito pelo contrário, ele trabalha em corações através da mensagem poderosa do Espírito Santo. Arrependei-vos. Era necessário voltar para Deus. A nossa vida precisa voltar para Deus. O João fala exatamente sobre isso. Fala sobre a importância de voltar o nosso coração para a presença de Deus. No deserto ele pregava. E aqui eu já tenho um princípio fundamental para apresentar para você. Não importa o local onde você ministra a tua aula de escola bíblica dominical, se é numa igreja cheia, se é numa classe cheia, se é numa igreja moderna, se é no deserto, se é numa zona rural, não importa. Importante é que você pregue a palavra de Deus com fidelidade, como João, cheio do Espírito Santo. As pessoas vão te encontrar, vão ouvir a mensagem que você prega, vão se arrepender e vai acontecer exatamente conversões para a glória de Deus. Isso acontecia com João. Então acredite, tomo posse também dessa palavra para mim. Vamos avançar para o segundo subtópico da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Importa que ele cresça. Que mensagem poderosa que encontramos no conteúdo teológico de João. Quando observamos o ministério de João, João sempre apontava para Jesus. E a sua mensagem é exatamente essa. É importante que ele cresça e que eu diminua. Como João dá uma mensagem, um nocaute poderoso em nossos corações hoje. Tem muitas pessoas que pregam ao contrário. É importante que eu cresça e que ele diminua. João ensina ao contrário. João diz que é importante que o Senhor cresça e que eu desapareça, que a glória de Deus seja revelada na ministração. João pregava no deserto com esse foco, com esse princípio. João tinha a visão da vida ministerial, que não era uma vida ministerial que era exercida em degraus para subir para a glória. Mas os degraus que João trabalhava, ao invés de apontar para cima, apontava para baixo, que ensinavam para as pessoas que era necessário que descêssemos em arrependimento, degrau por degrau, para reconhecer a nossa miséria em pecado e entender que Deus em glória é a maior revelação. Como isso é um princípio fundamental. Tem muita gente que busca os cargos ministeriais, buscam subir, buscam avançar, serem promovidos, com a visão de liderança do mundo. Nós precisamos seguir a visão de liderança de João. É necessário descer para subir. É necessário reconhecer que ele é e que nós não somos nada, para exaltar a Deus. João deixa aqui o seu comentário para a gente. Ele não se deixa ser levado pelo tapa nas costas, não se deixa ser levado pelas multidões que iam ao deserto ouvir a sua mensagem. Mas quando ele tem um encontro com o Cordeiro de Deus, no dia do batismo, ao invés dele se exaltar, ao invés dele se engrandecer e dizer eu sou o cara, ele faz questão de dizer que é necessário que ele cresça, que eu diminua. Ele é o Cordeiro de Deus. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Como João nos ensina esse princípio de adoração na sua pregação. João 3,30. Apesar de João ser mais velho do que Jesus, no batismo ele honra Jesus. Ele exalta Jesus, ele coloca Jesus em primeiro lugar. Olha que princípio, precisamos exaltar Jesus, colocar Jesus em primeiro lugar em nossos hinos, em nossas mensagens, em nosso testemunho, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Jesus precisa estar no centro de tudo. O centro da nossa adoração deve apontar para Jesus. E João é um rapaz, é um homem de Deus que aponta para Jesus. Vamos caminhar para o terceiro subtópico aqui do ponto número 2 da nossa lição, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11.
você percebe que João traz uma mensagem de esperança. Ele fala da presença do Espírito Santo. João praticava o batismo em águas para o arrependimento às margens do Jordão. Era uma prática bem interessante naquele período. As pessoas eram batizadas para demonstrar o seu arrependimento, como um princípio de nascer de novo. Agora João começa a dizer que Jesus batizaria não somente com água, não na visão de João, nesse batismo em água, mas você percebe que João está dizendo que Jesus batizará você com o Espírito Santo e com fogo. É claro que a linguagem de João é um fogo purificador do pecado. E a gente também precisa entender, à luz da palavra de Deus, que o Espírito Santo também tem esse símbolo de fogo. Quando somos batizados com o Espírito Santo com fogo, entendemos que o Espírito Santo é resultado exatamente de um relacionamento que nós temos com Deus. Ele é Senhor, Ele é Deus em nossas vidas. E o batismo em si é a revelação de uma santificação que estamos buscando diante do Senhor. E essa revelação é manifestada em línguas. E esse Espírito Santo, com essa linguagem de fogo, é exatamente demonstrando para a gente em Jesus a nossa purificação, a nossa vida de consagração a Deus, a nossa vida de estar no altar de Deus buscando uma santidade. João começa a apontar para uma promessa. Ele começa a dizer que Jesus batiza com fogo. Começa a dizer que Jesus batiza com o Espírito Santo. Essa promessa se cumpre em Atos dos Apóstolos. O próprio Lucas faz questão de registrar essa promessa e ele diz que as línguas eram dadas semelhantes ao fogo. Era um vento impetuoso e os discípulos receberam sobre si labaredas de fogo em línguas espirituais. Você percebe que João está apresentando uma profecia e ao mesmo tempo uma mensagem poderosa. A sua mensagem fala de purificação e arrependimento. Jesus traz uma santificação através desse batismo com fogo. Outra coisa que precisamos levar em consideração, a igreja leva adiante a mensagem e o legado de João. A igreja leva, por exemplo, a prática do batismo para o arrependimento de pecados. Os discípulos praticam o batismo em águas por submersão nas pessoas e ao mesmo tempo esses discípulos também praticam o batismo pela oração, buscando a presença do Espírito Santo. Em Atos você encontra, por exemplo, o batismo em Atos 2, você encontra na casa de Cornélio, um centurião romano, em Atos 10. Você encontra em Atos 19 os discípulos lá em Éfeso recebendo o batismo com o Espírito Santo. Você encontra também em Atos 8, lá na cidade de Samaria, quando Filipe evangelizou, quando vai Pedro e João evangelizar naquela cidade e orar pelos irmãos, muitos são batizados com o Espírito Santo em línguas. Então você percebe que João tem uma mensagem poderosa que aponta para o Calvário, aponta para a promessa e aponta para as bênçãos que Deus tem revelado para a sua igreja. Vamos avançar então para o nosso terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: fiel até o fim. Você percebe que João é morto decapitado, tem a sua cabeça em uma bandeja, entregue a Herodes. E aqui nós vamos perceber a respeito da sua fidelidade e da sua crença na esperança do Messias. O primeiro subtópico nesse terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: és tu aquele que esperávamos? Nós agora vamos analisar nesse primeiro subtópico que João estava preso, perseguido por Herodes. E você percebe que João era visto como profeta pela multidão. E à luz da palavra de Deus, você percebe que João, estando preso, ele então tem um questionamento. Cristo é aquele que esperávamos? Cristo é o Messias? E é interessante que ele levanta esse questionamento em Mateus capítulo 11, versículo 3, através dos seus discípulos, que também seguiam a Jesus. Um desses discípulos é o André, por exemplo, que passou a ser apóstolo do Senhor. E você percebe à luz da palavra de Deus que João era uma testemunha fiel e acreditava na esperança do Messias. Então, quando ele pergunta se Cristo era realmente o Messias, aquele que era esperado, você percebe exatamente a esperança de João na presença de Jesus. Jesus então envia a resposta a João. Mateus capítulo 11, versículo 4 e 5, Jesus testemunha e envia essa resposta para que João então ficasse tranquilo.
porque os cegos estavam vendo sinais do Messias, os surdos estavam ouvindo, os milagres estavam acontecendo, o Messias estava presente. João acreditava no Messias, que é Jesus. E você percebe que essa esperança é apresentada até mesmo nesta revelação. Jesus confirma para João que ele é o Messias através dos sinais. João também crê nessa esperança. Afinal de contas, ele apontava para o caminho do Senhor. O segundo subtópico do ponto número 3 da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. O maior dos profetas, Mateus capítulo 11, versículo 11. João é comparado como o maior dos profetas da antiga aliança. Ele não possui milagres, mas ele possui a mensagem. A mensagem dele é cristocêntrica. Como João, também devemos pregar essa mensagem. João não realiza grandes feitos, mas tem uma grande mensagem. João tem uma mensagem poderosa. A mensagem que é Jesus, o Messias, a mensagem de arrependimento. Ele é considerado o maior dos profetas porque ele tem um encontro com o Messias. Todos os profetas profetizaram sobre o Messias. João é aquele profeta que tem um encontro direto com o Messias. Ele conhece o Messias, aquele que foi aguardado. Por isso que ele se torna o maior dos profetas. João é profetizado em Isaías 40. Observe os primeiros versículos ali que você vai ver. Você percebe que João é aquele que prepara o caminho do Senhor. Ele é aquele que exerce esse caminho e, ao mesmo tempo, ele é aquele que conhece o Messias, o dono do caminho. Por isso que ele se torna o maior dos profetas, não pelos milagres, mas pelo relacionamento com Jesus. Como precisamos ter um relacionamento com Jesus também semelhante a João. Vamos caminhar para o terceiro e último subtópico da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Prepare o caminho para o Senhor. Lucas capítulo 3, versículo 4. João é aquele que continua apontando para Cristo. Sua morte não é em vão. Jesus faz questão de dizer que ele é o maior dos profetas. E é interessante que quem se torna menor no reino, esse já se torna maior do que João. Você percebe, à luz da palavra de Deus, que o nosso papel como cristãos é anunciar Jesus. O foco da lição de hoje é todo esse. É olhar para João e entender que nós precisamos anunciar Jesus no nosso dia a dia. Nós precisamos anunciar Jesus no nosso trabalho, no nosso relacionamento. Precisa então demonstrar quem é Jesus, a presença de Deus em nossa vida. Como as nossas pregações precisam voltar a ser cristocêntricas, sabe? Tem muita gente hoje que está pregando mensagens para massagear o ego das pessoas. Mensagens que têm uma visão humana. Precisamos pregar a mensagem do céu, a mensagem do Calvário. Tem muitos hinos que são cantados hoje em nossas igrejas, em nossas comunidades, que não têm essência na cruz, que não apontam para Jesus. Heresias estão sendo ensinadas hoje, ao ponto de pastores abrirem a sua boca e dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia não precisa ser atualizada. O próprio Billy Graham faz questão de dizer que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Martinho Lutero tem outra mensagem poderosa sobre a Bíblia. A Bíblia, ela não é atual e ela não é também passada. Ela é eterna. Ela não precisa ser atualizada. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus como alguns hereges liberais ensinam. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Fechada ela é Bíblia, palavra de Deus. Aberta ela é Bíblia, palavra de Deus. É claro que precisamos entender e levar isso adiante. E qual a mensagem que a Bíblia fala em todos os livros? Qual é a essência da Bíblia em todos os livros? Cristo. Qual é a essência de João em toda a sua mensagem, sua pregação? Cristo. Precisamos resgatar isso. Os nossos hinos precisam apontar para o Calvário. A nossa pregação precisa apontar para o Calvário. E eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você na aula de hoje. Se contribuir com você, comenta aí, tá? Que Deus te abençoe. Lembrando a você que eu já te aguardo por aqui na nossa próxima aula, lição de número 11, que nós vamos estudar um perfil muito legal aqui na Escola Bíblica Dominical. A mulher samaritana, a diferença que a água da vida faz, a diferença que Jesus faz. Se você se interessar pelo esboço dessa aula, pelos slides dessa lição, por tudo aquilo que eu comentei com vocês, por toda a explicação, acesse o Facilita EBD. Esse material está exclusivo para quem se torna assinante, tá? Você vai ver que tem lá
oportunidades preciosas para poder melhorar e dinamizar o teu ministério na Escola Bíblica Dominical. Ore por nós, que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.